eu acho que a minha capacidade mediúnica mais reconhecida, eu sou médium de efeito físico. Como todos nós aqui, todos nós somos médiums, todos nós temos capacidades auditivas, visuais, sensoriais, olfativas, faladas, enfim. Mas a minha capacidade mediúnica, ela é mais, talvez, reconhecida pela ectoplasmia. Eu sou um médium produtor de ectoplasma. Ectoplasma é uma substância que é o gatilho, é a chave que inicia os fenômenos mediúnicos. Ectoplasma é aquele cheiro que você sente, é aquele vento que você sente, é o apagar sensorial que você sente. O ectoplasma é uma substância volátil, física, porém etérica, que é o que forma qualquer tipo de fenômeno. Médiuns são portadores de ectoplasmia. A minha se dá num excesso e quantidade que ocasiona o fenômeno da materialização. Eu não me coloco diferente ou melhor em nada, pelo contrário, o peso emocional disso já foi muito grande, peso espiritual e responsabilidade disso já foi muito grande, mas reconhecidamente estudado, analisado, talvez um dos últimos médiuns com este grau de efeito físico, com essa capacidade de materialização. É claro que existem e virão outros, mas nesse contexto, nessa quantidade, na dinâmica do fenômeno, realmente talvez eu seja o único vivo ainda, né? Como que você chegou nesse... Eu nasci sou totalmente normal, não tenho preceito, preconceito, não tenho nada diferente dos outros, pelo contrário. Eu acho que a gente falando aqui, a gente estava no bastidor aqui falando de comida. Nossa, com uma fome a gente agora. estava desenterrando locais aqui de São Paulo, que são portais do prazer gustativo. Estou tomando chá gelado aqui, mas enfim, não me diferencio de nada, pelo contrário, entendo até a necessidade de ser bem humilde, porque uma das coisas que eu encontrei nos mestres foi a necessidade dessa humildade. Mas eu nasci com essa capacidade, eu nasci com essa fenomenologia e desde criança eu manifesto diversos tipos de fenômeno físico, uma gama diversa de fenômenos físicos. Dentre deles, o que mais que eu exerço é a materialização. Mas com 7 para 8 anos, essa história da bala Juquinha, quem me segue já conhece, eu tenho a primeira memória consistente de fenômeno realizado por mim. Eu realizava o aporte de doces, entre eles é a bala Juquinha, que hoje eu detesto, é uma bala que tinha no Rio de Janeiro, que eu apanhei muito da mamãe muito altiva, ariana, falava com os olhos, falava, tu tá a roubar alguma doceria, era baleiro, né, naquela época era um baleiro, tu tá a pegar dinheiro de estranhos, eu ganhava 5 cruzeiros de mesada, e eu literalmente, por vontade de comer essa bala, eu metia a mão na minha, a gente usava antigamente uma pasta que tinha alças, uma pastinha, não era mochila, metia a mão e a bala aparecia. Debaixo da cama tinha a bala Juquinha. Debaixo do travesseiro tinha a bala. E eu não comprava aquela bala. Caramba! Então, aquilo para mim era de uma normalidade. Aquilo era meu mundo, aquilo era meu. Não. Tinha 7 anos, eu era o pré-pubério, eu tinha a inocência, talvez aquilo era só meu. Então, consciente eu lembro quantas vezes apanhei, eu fui, não me lembro, mas a bala Juquinha eu sei que ela sempre estava ali para mim. Então isso depois, dentro do ser estudado da paranormalidade, eu entendi que era um fenômeno de aporte. Aporte significa abrir porta. Eu tinha a capacidade, através desse ectoplasma, dessa fenomenologia, de abrir uma porta em um local, intencionalmente ou não, trazia desse local ou duplicava a tal da bala Juquinha. E minha mãe nunca entendeu isso, minha mãe muito católica, minha mãe muito zelosa pela família, não entendia isso, mas eu acho, hoje eu entendo, mamãe, que é minha mentora e protetora maior até do outro lado, que a minha mãe tinha esse silêncio e devia sofrer muito. De proteger muito, você, né? exatamente.
eu me coloco muito na cabeça da minha mãe. Por isso que muitas pessoas que têm médiuns na família, assim, muitas mães que me procuram, que fazem, usam as diversas ferramentas, enfim. Eu falo, entendam o mundo dos seus filhos. Entendam que às vezes o filho que está com problema num vício, alguma coisa, ele é mais do que especial. Ele pode ser um médium de absorção, um médium de cura. Bom, e aí, muito novo ainda, com essa idade eu começo a manifestar. Outro fenômeno interessante, esse eu me recordo. Não me recordo o processo. E hoje talvez não conseguiria repetir isso, Raul. Minha mãe me batia, me chamava de carniceiro. Por quê? Eu recolhi os animais mortos na rua, atropelados, principalmente gato, que eu morava na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que o vizinho matava envenenado, e colocava os bichos mortos dentro de casa. Minha mãe falava, esse cheiro de carniça, começou o carniceiro. Eu falei, não está morto, mãe. Puxava e o bicho estava vivo. Mentira. Então, isso é... Eu não sei te explicar o processo disso, não sei em que categoria se encaixa, mas eu acreditava, e aí vocês veem o poder do pensamento. Isso não é qualificação, como eu falo, de nada. É um fenômeno que eu não sei explicar como se dava. Mas era na hora, você colocava pra dentro Botava pra dentro, o bicho estava morto. Seguinte, e aí fedia. Eu achava que o bichinho estava vivo. Eu acreditava que o bichinho estava vivo. E quando a mamãe percebia aquele cheiro, porque a minha cama ficava do lado da cama da mamãe, percebia aquele cheiro, Rua Mário Portela, 47. Minha mãe já tá o carniceiro, trouxe carniça para casa, quer dizer, era um fenômeno repetido. Senão ela me qualificaria, eu me chamava por isso. E eu puxava... E o bicho estava vivo? Estava vivo. E aí, para mim, assim, um pouco complicado tentar entender a dinâmica desse fenômeno, porque até hoje eu não tenho resposta para isso. Não era contínuo, não era uma coisa constante, mas esse eu tenho recordação. Bom,